A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. Na entrevista técnica da semana, a gente vai falar então sobre essa questão da cultura da levedura em ruminantes, gado de leite e corte, que foi um assunto na última semana abordado pela Alério Saúde Animal, com a sua representante Luísa da Costa Venâncio. A Luísa, que é médica veterinária, tem conhecimento dessa questão dessa parte de leveduras, que são muito mais conhecidas pela questão da alimentação de saúde humana, mas que estão começando a ser mais utilizados em ampla escala para a saúde animal. Bom, Luísa, apresente a empresa Aleres, né, Saúde Animal, e também fale sobre essa questão da levedura em ruminantes. Saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite, Luísa. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Cotriel e ao Roger pela disponibilidade de nós estarmos fazendo esse bate-papo. A Aleres, ela é uma empresa que foi fundada no interior de São Paulo, em Jundiaí, em 2012. Ela é uma empresa jovem no mercado, porém ela tem muita experiência. Nós temos atuação tanto nacional quanto mundial. A gente trabalha com produtos à base de levedura para ruminantes, monogástricos, para pet e para a parte de peixes. Então, o que são as leveduras, né? Como que a gente pode falar das leveduras? As leveduras, elas são fungos que a gente caracteriza como por serem organismos eucarióticos, tá? Unicelulares, eles existem no solo, no ar, em plantas, frutos e alimentos, e eles possuem parede celular, citoplasma e núcleo. E o micro-organismo mais utilizado e mais conhecido é a Saccharomyces cerevisiae. Ela é muito utilizada na produção de bebidas alcoólicas e na produção de fermento para panificação. Bom, nos últimos 20 anos, ela tem sido utilizada mais ainda, principalmente na nutrição animal, devido a essa nossa maior produção de biocombustíveis, como o etanol. Então, isso torna uma grande oportunidade e é uma importante fonte de nutrientes para a alimentação, animal. Como eu disse anteriormente, né, ela vai possuir uma parede celular, tá, que ela é rica em mananooligosacarídeos, que a gente chama de MOS, e beta-glucanos, que esses dois componentes vão auxiliar bastante no sistema imune, no sistema imunológico dos animais. Também ela possui um citoplasma, que ele é rico em vitaminas do complexo B, possui proteínas, aminoácidos e um núcleo. Essas são as características principais das leveduras, né, em relação ao seu formato. Existem três formas diferentes que a gente pode obter a levedura para a nutrição animal. Então, a gente tem as leveduras primárias ou de panificação, as leveduras de fermentação de cerveja, ou então as leveduras de fermentação que a gente obtém da produção de etanol, seja quando a gente utiliza o milho como substrato ou a cana-de-açúcar. Quando a gente fala de levedura para panificação, o nosso objetivo é a multiplicação celular. Então, a gente quer que seja direcionado para maior produção e desenvolvimento da levedura. E quando a gente fala de leveduras para produção de cerveja ou de etanol, o objetivo é que essas células produzam o etanol e é um processo de fermentação completamente diferente, porque assim a gente precisa de uma cepa que seja mais resistente a esse meio, que tem um alto teor alcoólico e que ela também consiga ter essa capacidade de produzir etanol. Independente se o substrato for o milho, a cana-de-açúcar, ou quando a gente fala de cerveja, o lúpulo. E assim, as diferenças entre esses processos de fabricação, elas vão impactar diretamente na composição e no objetivo do uso dessa levedura. Então, assim, além de ser os diferentes tipos de fermentação e as diferentes formas de você obter essa levedura, existem as próprias variáveis dentro, né, do processo fermentativo, que elas devem ser consideradas, porque elas vão impactar no processo, na qualidade do produto final, e isso é um aspecto muito importante, porque é muito relevante é, quando a levedura ela deixa de ser um subproduto da indústria e ela passa a ser um importante ingrediente para a alimentação animal. Então, é muito importante a gente tentar entender e entender o processo a gente obtém essa levedura para que ela seja direcionada para a alimentação animal.
Bom, Luísa, a gente, né, lendo e tomando conhecimento acerca desse assunto, né, a gente conhece, como tu falaste agora, né, as leveduras mais nessa questão, principalmente da alimentação humana, né, ou na utilização de produtos, como a questão da panificação, da própria questão da cerveja, como uma das integrantes, inclusive, dessa bebida. Mas os benefícios das leveduras são muito bons para os animais, né, uma que me chamou muita atenção, né, é a questão da saúde animal e, evidentemente, da produtividade. Nos comente, então, acerca destes benefícios da utilização das leveduras para os animais, falando aqui gado de leite e de corte. Sim, bem como você falou, os benefícios que eu vou trazer aqui é em relação aos bovinos de corte, aos bovinos de leite. E quando a gente fala de desempenho produtivo, segundo a literatura e alguns dos nossos trabalhos que eu vou citar posteriormente, a gente tem uma maior produção de leite, uma maior produção de gordura, proteína e sólidos totais. Isso é muito importante para o produtor, tanto quando ele vai ser pago pela qualidade do leite ou pela quantidade, pela produção de leite produzido por essas vacas. E quando a gente está falando de bovinos de corte, a gente sempre a gente busca e tem um maior ganho de peso, uma melhor digestibilidade da matéria seca, que seria uma melhor digestibilidade da dieta. E quando você tem um alimento mais digestível, isso vai acarretar no melhor ganho de peso desses animais. E a gente vai ter um maior acabamento de carcaça e uma qualidade melhor dessa carcaça. Em relação aos benefícios ao sistema imunológico, a gente tem uma maior proteção do epitélio ruminal e intestinal. A gente também tem uma menor incidência de corrimento nasal nos animais. E a gente, consequentemente, vai ter uma menor incidência de lesões pulmonares. Então, as leveduras, elas não são utilizadas na nutrição animal somente pelo desempenho, mas eles são produtos naturais, uma base natural e que traz muito uma melhora no status imunológico dos animais, porque a gente não consegue ter um desempenho produtivo sem que a gente tenha uma saúde desses animais, seja uma saúde ruminal, uma saúde intestinal, até em relação ao sistema respiratório. Então, se os animais eles têm saúde, eles vão conseguir desempenhar melhor. Então, não é um produto somente visando desempenho, ganho dos animais, mas é um produto que visa muito o estado imunológico dos animais, o estado imunológico melhor. Bom, estamos conversando com Luísa da Costa Venâncio, né, que é médica veterinária e promotora de vendas da Lery Saúde Animal de São Paulo. Outra questão das leveduras, né, Luísa, que elas promovem um processo de fermentação ruminal. Nos fala, então, dessas vantagens desse processo, que entre essas promove aumento na digestão de fibras nos animais, que é fundamental para gerar uma melhor produtividade também dos animais, que é o que se espera quando você implementa uma alimentação, né, principalmente a questão da ração, com esta substância. Exatamente. As leveduras, elas participam do processo fermentativo ruminal e elas vão promover uma maior estabilidade desse pH ruminal, o que é muito importante quando a gente quer prevenir distúrbios metabólicos e quando você previne esses distúrbios, os animais conseguem melhorar esse desempenho. Em relação à pergunta do Roger, em relação a melhorar a digestibilidade da matéria seca, da dieta ou da fibra de detergente neutro, que eu vou falar posteriormente, um dos nossos produtos da linha da Aleris, que é da linha Ruminantes, ele tem essas características, que é melhorar a digestibilidade da matéria seca e da fibra de detergente neutro, que é a cultura de levedura. De que forma que essa cultura de levedura vai fazer isso? A cultura de levedura, ela estimula bactérias que utilizam ácido lático. O ácido lático, ele é um ácido que rebaixa esse pH ruminal e a gente tem que ter um melhor controle desse pH ruminal para que esses animais não tenham distúrbios metabólicos. Então, ele vai estimular bactérias específicas que vão conseguir aumentar esse pH ruminal, deixar esse pH ruminal mais estável, mais saudável, e assim eu consigo estimular bactérias celulolíticas ou fibrolíticas e aí, consequentemente, eu tenho uma melhor digestibilidade da matéria seca, uma melhor digestibilidade do alimento e também da fibra em detergente neutro. E isso vai acarretar numa maior produção de alguns ácidos graxos de cadeia curta, como, por exemplo, o ácido acético, o ácido propiônico e o ácido butírico. Em relação ao ácido acético, ele vai estimular a melhora da produção de gordura e a melhor produção de acabamento de carcaça, e o ácido propiônico, uma maior produção de leite e uma melhor produção de
melhor ganho de peso desses animais. Bom, Então, é um dos nossos produtos da nossa linha e ele tem essas características. Luísa, sobre a questão da produção leiteira, né, que é também um dos alvos aqui da nossa região, né, uma nossa região se destaca pelo rebanho leiteiro, né, comente os principais resultados em relação em termos de aumento da produção por animal ao dia, bem como a geração de gordura, proteína e sólidos, que é tão fundamental para uma melhor produtividade do leite dos animais, no caso do gado de leite. Nós realizamos um trabalho em 2022 em parceria e sobre a coordenação da professora doutora Maximiliane Zambon, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que é a UniOeste, que fica em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, e a gente conseguiu avaliar a cultura de levedura em relação à produção de leite, à gordura, à proteína e aos sólidos totais. E quando a gente comparou a cultura de levedura em relação a um grupo controle que não recebeu cultura de levedura, a gente obteve resultados superiores. Tanto para a produção, a gente teve uma maior produção de leite, uma maior produção de gordura, uma maior produção de proteína e de sólidos totais para os animais. Bom, depois os animais de leite, Luísa, quais os resultados das leveduras para os bovinos de corte? Nós realizamos um trabalho em parceria e sobre a coordenação do professor Dr. Michael Neumann, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, na Unicentro, que fica sediada em Guarapuava, no Paraná, em 2020. E quando a gente avaliou a cultura de levedura em relação a um grupo controle, a gente teve um maior ganho de peso dos animais, a gente teve uma melhora na digestibilidade da matéria seca, uma melhor digestibilidade do alimento, e a gente também obteve um maior acabamento de carcaça em relação ao grupo controle. Esse acabamento de carcaça é muito importante para o produtor quando chega no final, no frigorífico, a forma que ele vai ser pago por isso, e não somente o acabamento de carcaça, mas a gente tem uma homogeneidade na gordura que se coloca nessa carcaça, em relação também a peso de carcaça, e esse produtor vai ser beneficiado com esses resultados. Então, a gente trabalhando com uma cultura de levedura, com um produto Aleres, a gente obtém esses resultados. Que no final, no frigorífico, isso vai ser muito benéfico para o produtor. Assim como a gente trabalha no leite, seja quando o produtor ele é pago pela qualidade do leite, pela quantidade de gordura ou de sólidos, ou pela quantidade que seria a produção de leite. Luísa, para finalizar, né, mais alguma outra questão a considerar sobre essa questão de leveduras, né? Também fala um pouco da parceria da Aleres com a Cotriel, né? Porque são duas empresas muito importantes, a Cotriel com 65 anos de história, né? E com uma linha de rações, e como você pode detectar aí na fábrica de rações, principalmente, é uma tecnologia, é uma seriedade, né? E a Aleres também é uma empresa que é muito conceituada e desenvolveu um produto que foi implementado nas rações e que está proporcionando bons resultados para os produtores de gado de leite e corte da nossa região e estão utilizando as leveduras contidas nas rações da linha Animax da cooperativa. Nós da Leres, nós estamos muito felizes com essa parceria com a Cotriel, assim como o Roger falou e como eu consegui ver durante o treinamento, a Cotriel, ela é uma cooperativa bastante especializada em qualidade e entregar uma qualidade para o produtor. Então, nós estamos muito contentes com essa parceria. A gente através do treinamento, através dessa entrevista, através do nosso bate-papo, reforçar, aumentar, afirmar melhor ainda a nossa parceria e a gente espera que ela se perpetue por muitos anos. E nós, da Leres, gostaríamos de deixar aqui o nosso agradecimento, né, pela recepção, tanto semana passada no treinamento, quanto hoje, durante essa entrevista com o Roger, e dizer que nós estamos aqui para ajudá-los e qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós estamos aqui para ajudar tanto os cooperados, os associados da Cotriel. Muito bem, quero Obrigada. agradecer então a Luísa da Costa Venâncio, que é médica veterinária e promotora de vendas da Lery Saúde Animal de São Paulo, falando sobre o assunto leveduras, a utilização da parede e cultura da levedura em ruminantes, gado de leite e corte,
a Leres, então, que é uma empresa importante, conceituada como a Luísa disse lá no início, né? Uma empresa que é no interior de São Paulo e que coloca, então, esse produto, as leveduras, né? Que são conhecidas mais na alimentação humana, a questão de leveduras na panificação e também na levedura de uma das bebidas mais consumidas pelo brasileiro, que é a cerveja, e que chegam também, né, há mais de 20 anos, como a Luísa disse, estão presentes, então, na alimentação animal e também na linha de rações da linha Animax Cotrial, tanto para gado de leite e corte. Então, você está, amigo produtor e produtora da região, ao colocar, implementar essa alimentação para o animal, está proporcionando também mais qualidade em termos de saúde e produtividade quanto à questão de sólidos e principalmente também para o gado de corte, a questão da gordura e é o melhor rendimento para os animais. É a nossa entrevista técnica da semana.